Problema do jiu-jitsu, o maior problema do jiu-jitsu é que ele se tornou um fast food, na maioria das vezes, ou seja, ele se tornou algo gostosinho, palatável, sabe? Pra agradar paladar infantil. E aí você começa a ver que quem tá sendo formado no jiu-jitsu, muitas vezes, é uma pessoa que ela tá querendo buscar construir confiança, aprender a se defender, lidar com isso, lidar com pressão, mas muito dessas coisas são tiradas pra quê? Exatamente o que o cara tá buscando muitas vezes no jiu-jitsu é tirado dele. Por exemplo, é tirado o treino em pé. O treino não começa em pé. Não há quedas, não há apresentação de quedas, não há nada ali que você aprenda pra trocar com o oponente em pé. Por quê? Por que você não pode? Por que você não deve? Na verdade, o jiu-jitsu, ele tem esse componente, é fundamental. Esse é uma das coisas. Entende? Você acaba deixando o jiu-jitsu muito palatávelzinho e mais, não só isso, o problema vai além. Você tira esse potencial da luta como arte marcial em muitos aspectos, como você molda a visão errada do jiu-jitsu. E se você molda a visão de algo, você enviesa o cara de um jeito negativo, que eu quero dizer. Se você traz um significado para o jiu-jitsu que não é o significado que a gente quer, que deveria ser dado, que é de uma luta, que é de uma visão de progresso, eu vou sair de um estado em prol de um melhor para uma finalização, se eu não vejo jiu-jitsu desse jeito, tudo vai ser alterado, tudo vai ser afetado, beleza? E aí, como é que acontece hoje, basicamente, nesse jiu-jitsu fast food? O jiu-jitsu fast food é um combo de posição. Você entra na academia, você mal sabe fazer coisa ou outra ali, você mal tem uma noção sinestésica corporal, de movimentação e tudo, e você vai aprendendo diversas posições. Ainda que exista uma ordem nessas posições, ainda que exista uma lógica no progresso dessas posições, ou seja, eu vou primeiro apresentar a guarda fechada, depois meia guarda, que seja, tem uma conexão lógica e coerente, ainda que sim, é um combo de posições. São 2, 3 técnicas por dia, uma técnica por dia que seja. A gente só vai ver guarda fechada assim mesmo, beleza, mas você dá 3 técnicas de cada dia. Chegou no final do mês, você deu, sei lá, 300 posição pro cara, quem que vai aprender isso? Entendeu? E aí o jiu-jitsu, e por quê? Porque isso traz noção de progresso. E aí, tudo fica meio embalado, bonitinho, e tira a beleza do negócio, cara. E eu vejo hoje, cara, que muitos... Pega o perfil de cara que antes fazia jiu-jitsu, tá? Eu tenho uma crítica a isso, mas pega o perfil de cara que antes fazia jiu-jitsu. Eu comecei em 2009, mas bem antes também, você vê o estilo. Antes de 2009 já era muito claro isso pra mim, ó, o estilo dos caras. Cara, não tinha mulher quase, praticamente, zero. Eu não via no tatame. Pelo menos onde eu treinava e na maioria das academias que eu treinava, eu não via mulher. Era homem, os caras bruto, sacou? Só porradaria. Tinha uma malandragem, você tinha malícia na hora, ou seja, você conseguir. Isso é importante, isso não é ruim, isso é importante sem desenvolver. Sacou? Então eu com 13 anos, eu sempre andei com um cara de 25, 30, os caras mais ligeiros, os caras, mano, e você vai pegando, você vai entendendo como é que se comporta, você vai entendendo a malícia do negócio, jiu-jitsu, saca? Se você for ver, o Carson Gracie, ele fazia um negócio muito doido, ele botava pilha nos alunos, né, falava, fulano falou tal coisa de você, fulano não sei o quê, pra deixar os caras mais atiçados no treino. Você entende essa malícia? Esse tipo de coisa você não vê hoje. E eu não tô falando que você tem que ter no treino, mas eu quero dizer, o ambiente anterior, no ambiente do jiu-jitsu anterior, que não era tão comercial, na maioria das vezes, né, talvez isso, ainda existiam alguns lugares que fossem mais comerciais aqui no Brasil, mas ele formou muitos caras com um coração, com a garra, com essa capacidade de leitura emocional, tanto pessoal quanto interpessoal, entre outras pessoas, de outras pessoas, que cara, é fundamental para você desenvolver esses aspectos como confiança, como malícia, malandragem na hora de campeonato, na hora da vida, lidar com pessoas, cara, é bizarro a diferença que era. E hoje eu vejo que muita gente entra e, cara, os caras ainda... os caras saem do jiu-jitsu, os caras desenvolvem. Mas quando essa cultura tá no tatame, esses caras ainda ficam meio... Cara, né? Sei lá, você vê que o cara não tem
Ele não tem um vigor, cara. Saca, mano? Não tem um vigor. Ele fica ainda meio. Não sei. E ele precisa de algo, cara. Ele precisa desse convívio, ele precisa desse tipo de coisa. Ele precisa sair desse jiu-jitsu fast foodzinho, bonitinho, com gostinho de McDonald's e pá, e ir pra um negócio mais hard. Ele precisa dessa exposição. Ele precisa. E como isso não vai acontecer? Não vai acontecer se o jiu-jitsu ele for uma seleção natural. Primeiro, se ele for construído como era antes, e ainda é muitas vezes, ainda é na verdade, na maioria das vezes, um ensino que privilegia quem tem talento. Porque esse cara vai ficar no tatame e o restante vai embora. Então já, ou melhor, o restante vai se frustrar até o momento que ele vai começar a se desanimar, achar que o jiu-jitsu não é pra ele. Aí a gente perde o potencial de fazer do jiu-jitsu um laboratório para desenvolver pessoas. Quando você faz esse ensino de encher posição, encher o cara de posição, tacar posição no cara e faz e vai, e ele não tem noção de progresso, não tem uma rota, o jiu-jitsu não é claro para ele o suficiente, esse cara, ele não aprende direito. Certo? Teve um cara aí num dos meus vídeos que falou que, mas você não consome conteúdo de jiu-jitsu do Brasil, mas o Brasil faz um monte de campeão mundial. Não faz nenhum sentido esse negócio. É como se o cara que fosse campeão mundial, ele foi campeão mundial pela didática do professor. Pode ser, às vezes, mas não é verdade. Na maioria das vezes, o jiu-jitsu, e no Brasil principalmente, é um lugar onde há muito talento. Os caras são muito talentosos. E eu já falei isso. O cara que é talentoso, normalmente, ele não aprende, cara. Ele não aprende com o professor ensinando. Isso é bizarro. Ele aprende olhando, ele aprende fazendo a posição ali, olhando qualquer coisa. Pô, o cara viu uma vez a posição, ele vai 2, 3 vezes ele faz. Ele não depende de uma didática, de uma boa clareza do professor. Ele vai pela habilidade sinestésica que ele tem, ou observacional. Ou troca ideia com outros parceiros ali de treino, os caras ajudam ele. É assim. O cara que é talentoso é assim. Portanto, a didática é para todo o resto, certo? Ou, cara, se você tem um tempo gigantesco de você estudar, de você ir atrás, tudo bem, ainda que você não dependa do seu professor, cara, você vai errando, testando, você não tem um percurso claro que alguém deu, cara, você vai aprender também, mas aí é o tempo compensando o talento. Seria tão mais fácil o cara se tivesse uma didática para te explicar? Não? Esse é um primeiro ponto. A didática falta, a clareza falta. Isso implica no que eu tô falando de um jiu-jitsu fast food. Além disso, esse jiu-jitsu é recheado de evitações. A visão que nós temos, ela é altamente influenciada pelo quê? Pela competição. Então pensa só, todo esporte tem regras. Eu falei isso já em outro vídeo. Isso é o que define, inclusive, a diferença entre o esporte e o que não é. Você precisa de uma sistematização. Ótimo, perfeito, bom. E quem vai definir as regras normalmente são instituições maiores, para não ser algo arbitrário, esse aqui tem uma regra X, não. São instituições maiores. No jiu-jitsu você tem BJJF, você tem a CBJJ e tal, que normalmente elas vão definir as regras, é a DCC, as regras da DCC e tal, e vão definir regras, e essas regras impactarão na forma que as academias ensinam. Então, quando você vai para a forma de ensino, essas coisas ocorrem. A primeira eu quero um senso de progresso nos meus alunos, eu quero entopias de posição e tal, e vão pegando, né, meio que como se tivesse que fazer uma metodologia rápida, né, um negócio fast food mesmo. A segunda coisa é que tudo que me orienta é a partir de uma visão de campeonato. Eu não acho errado não, na verdade não é errado você entender de campeonato e lutar. Eu sou muito a favor disso, que você lute campeonato. Inclusive, cara, quem for de Jundiaí, mano, e Várzea Paulista, a região aqui, que seja São Paulo, vai ter um campeonato muito legal em setembro. Me falem que eu sou amigo do cara que tá organizando, não vou ganhar nada, zero, irmão. Só que eu vou conseguir um bom desconto pra quem quiser lutar, porque eu quero que vocês lutem. Então quem quiser lutar aí, pô, branca, azul, roxo, que for feminino também vai ter categoria, me chama, envia aqui no comentário, eu quero lutar, e aí a gente troca ideia, eu vou liberar um cupom pra você, beleza? Bom, retomando, esse tipo de coisa influencia, porque o que acontece na prática? Na prática, você vai, primeiro, não aprender nada, praticamente, e aquilo que você vai aprendendo vai ser totalmente enviesado, não vai ser o jiu-jitsu puro do negócio, ou a essência do jiu-jitsu.
O cara tá se preocupando tanto em evitar que você se machuque, é uma super proteção, isso implica no teu aprendizado. Afinal, o que você quer com o jiu-jitsu é se sentir mais confiante, é aprender a se defender e tudo mais. E a segunda coisa que ocorre é que você não... você aprende um jiu-jitsu pra vencer e não pra ser bom. Um jiu-jitsu que o princípio é a evitação. Porque pensa, a ideia do campeonato é fazer pontos e ganhar, na maioria das vezes. Certo? Eu vou aprender um jiu-jitsu de pontuação. Acabou. E um jiu-jitsu de evitação. Por quê? Porque eu vou tirar o risco desse meu aluno. Saca? E fica tudo muito gostosinho. Eu vou tirar. O treino já não começa não em pé. As quedas eu já não mostro tanto porque tem um potencial lesivo. Isso é o maior absurdo. Argumento absurdo. Ah, mas não sei o que. Irmão, para de ser bobo. Cara, se você não souber a quedar no jiu-jitsu, primeiro que você vai. Isso vai afetar o teu jiu-jitsu. Principalmente passagem também. A segunda coisa é que é fundamental você saber começar em pé, porque numa situação de rua, competição beleza, mas numa situação de rua, que é onde muitas vezes vai ser, porque você tá querendo, é aprender arte marcial, vai fazer total diferença, ainda que você não use isso, você saber quedar te dá confiança, você saber quedar te dá confiança, porque se você não souber isso, irmão, se você não souber levar o cara pro chão, se você não tiver essa noção, você vai começar trocando soco. E óbvio, tudo bem, beleza. Não tem problema. Pode ser isso aí. Mas eu tô dizendo, e o jiu-jitsu? Saca? Fora isso, e tua confiança? Que é outro aspecto. Então você precisa expor o cara ao risco. Risco controlado e supervisionado. Eu não sou a favor de você soltar os caras e simplesmente largar. Não fica olhando. Ensina. O risco ele é diminuído a partir do momento que existe técnica, que existe supervisão, que existe um certo controle. Isso que acontece. Não é deixar dois faixa branca ou dois caras que iniciou se pegar ali e dar queda e vai estourar mesmo todo mundo. Mas não. Senão não faz nenhum sentido o wrestling, cara. Senão não faz nenhum sentido judô, senão não faz nenhum sentido treinamento de... Esse tipo de coisa. É importante ter. Outra parada, né? A gente fica um jiu-jitsu de evitação, por quê? Porque o que a gente quer é não exposição ao risco. A gente quer vencer, a gente não quer ser bom. E vencer é diferente de ser bom. Eu conheço o cara que foi campeão mundial e, velho, teve a sorte. Fez uma posição. Beleza, o cara fez uma posição, beleza, ganhou. Ótimo, ele faz bem. Ele fez bem em uma posição. E o resto? Acabou. Tirou ela daquela posição, acabou. E se ele não cai naquela posição? É pau, mano. O cara se fodeu, entendeu? Saiu da posição, já era. É desespero. Eu já vi isso acontecer, cara. Várias vezes. Então, é isso que a gente acaba aprendendo. Eu fico bom em umas duas posições ali, papapá, se caiu, bacana. Tem uma enxurrada de posição, não aprendo nada. Eu acho que eu aprendi, né? E aos poucos eu vou me desanimando, frustrando porque o jiu-jitsu não desenvolve, sacou? Não desenvolve esse jiu-jitsu meu, e eu tô achando, mas agora eu saquei, agora que você falou, Gabriel, porque o meu professor não tá dando essa aula aí, ele tá só enchendo de posição, ele deixa de explicar várias situações pra mim, não tem uma rota clara do que fazer, ele só taca a posição lá, as coisas não se conectam muito bem na minha cabeça, eu não consigo aprender meu jogo, é muita informação, é muito... meu Deus do céu, que desespero, o que eu faço? Calma, amigo. O que acontece é que agora a gente tem que clarear o teu caminho. A primeira coisa é, você não tem que ter um jiu-jitsu de evitação. Jiu-jitsu não é isso. Você tem que ter um jiu-jitsu de fundamentos e um jiu-jitsu de exposição. Não é de posição e não é de evitação. É de fundamentos e de exposição. Beleza? Que é o contrário do que é proposto hoje no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu de posição, vou entrar em fundamentos depois. Ele é um jiu-jitsu que naturalmente vai privilegiar a galera que é talentosa. E ainda o cara que é talentoso vai ficar às vezes míope. Beleza? Mas e aí quem não é, quem talvez não tem essa habilidade sinestésica que acha que o jiu-jitsu não é pra ele, mano, tá errado. O jiu-jitsu é pra você. Inclusive, você pode ser muito melhor que um cara talentoso. É só você saber treinar com inteligência. Mas eu vou entrar nesse ponto de fundamentos depois. Agora, o jiu-jitsu de exposição, ele é um jiu-jitsu que ele vê o progresso do negócio. E ele não se amedronta. Você fica medroso com o jiu-jitsu de hoje.
Porra, meu irmão, eu não posso tomar uma raspagem se não tomei 2. Eu não posso tomar uma passagem que eu tomei 3. Se eu tomei 3, lascou. Ou eu passei a guarda, mas não vou montar. Por quê? Porque o risco de eu ser invertido na montada é muito maior. Eu não progrido. Ó, eu passei, mas vou ficar aqui cozinhando. Por quê? Porque eu não vou finalizar o cara. E aí a gente acha que ganhou de alguém, bateu em alguém quando raspou essa pessoa. Ou quando passou a guarda dela. Quem disse isso? Isso é uma visão. Isso é um significado que a gente coloca. E o significado, ele impacta profundamente na forma que você vê a vida, você se vê, você vê as coisas. Vou fazer uma analogia aqui. Você come carne, eu imagino, a maioria que tá vendo esse vídeo aqui come carne bovina, ok? Se você vai para uma cultura onde o boi é sagrado, você não pode comer carne, e você é impactado por esse significado, a tua vida, a tua nutrição, boa parte, parcela da tua vida vai mudar. Porque você enxerga aquilo de um jeito diferente. Você coloca um significado. Tem tabelas de significados quando você vai para na terapia cognitivo comportamental, se eu não me engano, não me lembro muito bem, acho que é quando você vai olhar para alguns pacientes o que significa tais coisas, significados em suas culturas, tem tabelas disso. Porque uma palavra, um significado de amor em uma cultura não é necessariamente igual da outra. Isso implica profundamente na forma que você elabora o mundo, suas emoções e tudo mais. Quando você olha para o jiu-jitsu nessa evitação, por exemplo, pô, o cara cruzou minha linha do quadril, eu já me desespero, eu já fico maluco. Isso é normal, você foi educado assim, essa é a cultura. Por quê? Porque eu não posso tomar ponto, eu não posso tomar 3 pontos. E se eu cair embaixo, então? Meu Deus, se eu cair nos 100 quilos, quer dizer, se eu tomar 100 quilos, fodeu. Por quê? Porque a cultura de evitação, e você percebe então que o treino, ele sempre fica, olha que bagulho louco, se você perceber, em raspagem, passagem, uma finalizaçãozinha. Raspagem, passagem, uma finalizaçãozinha. Você não trabalha tanto fundamentos de, poxa, eu vou dominar bem uma montada, eu vou dominar bem as costas, ou eu vou agora, mano, vou ser especialista em saída de costas, eu vou ser especialista em saída de estrangulamento, eu vou ser especialista em saída de 100 quilos. Você não se especializa nisso. Por quê? Porque o jiu-jitsu que te ensinaram foi de evitação. Você fica aí naquele limbo. Um jiu-jitsu 2/3, sabe? Não, 2/4 do negócio. Né, raspagem, passagem, você não tem todo o progresso. Jiu-jitsu é o seguinte, em tese, saiu de uma situação para progredir para uma melhor a fim da finalização. É isso. Então eu saio de um ponto, vou para outro melhor a fim de uma finalização. Então eu vou buscando a finalização, eu vou construindo ela. Se você tiver um ponto pior, você consegue finalizar? Por exemplo, vamos dizer que tem um cara que domina a saída de 100 kg e sabe finalizar muito bem de 100 kg. Ele vai temer tomar 100 kg? Não. Ele vai ficar tranquilo. Ele não é um jiu-jitsu medroso, sabe? Ele não tem esse medo que a gente tem pavor das coisas. Oh, tomei uma montada, pô, tá tranquilo. Você tá numa situação em que o cara está mais dominante? Tá. Mas por que você tem que se desesperar? Se você é um cara que sabe fazer as coisas, se você não vê o jiu-jitsu como esse sistema de pontuação, puta, porque agora já vem um cálculo na tua cabeça, né? Pô, o cara passou minha guarda, 3, puta, montou, 4, me fodi agora pra eu reverter a luta, fodeu. E aí você já o quê? Desanima. E eu já vi cara bom pra caramba tomar passagem e acabar o campeonato pra ele. Acaba a luta. Tomar a passagem, acabou a luta. Você imagina só, se o Bochecha, na luta que ele ganhou do Rodolfo, primeira, que ele ganhou do Rodolfo, o Rodolfo passou a guarda dele, ele tivesse desanimado? Ou o Roger, quantas vezes os caras chegavam nas costas dele e passava? Começa porque o Roger chegava a tomar show de ponto no início. Ele desanimar, se não tivesse uma estratégia pra isso? Ah, mas é o Roger, Gabriel. Não, tudo bem. A questão é o que eu tô dizendo. O jiu-jitsu foi moldado nesse fast foodzinho pra evitar você, né, evitar o risco de quedas, risco de situações de exposição, te deixa medrosinho, saca? Oh, eu não sei fazer um 100 kg, eu tenho pouca capacidade de defender um 100 kg, tanto emocional, quanto física, quanto de luta, de inteligência de luta. Eu tenho pouca capacidade de me desenvolver, por quê? Porque ninguém me ensinou. Porque o lance do jiu-jitsu pra mim agora é raspei e bati no outro. Irmão, se você vê o jiu-jitsu assim, deixa eu explicar uma coisa. Você está fadado a se tornar um jiu-jiteiro medroso. E é verdade. Ah, mas não é. É sim. Se você tivesse visto o jiu-jitsu de outro jeito, e talvez essa é a minha função aqui, te apresentar outra forma de olhar o jiu-jitsu, ele não seria desse jeito. Você não teria essa visão. Pô, mano, então vou passar. O cara passou minha guarda, tô suave. Pera lá, eu sei sair daqui também. E mais, o cara vacilou, pá, vou meter-lhe um estrangulamento. Porque você não fica preocupado com pontuação. Um cara que fazia muito isso, ele teve bons títulos, tá? Ele teve vários títulos bons. Mas ele acabou... Tudo bem que tem várias outras questões que o impediram de continuar performando no esporte. O Kron Gracie, ele tinha uma luta assim. É bonito, cara.
Isso é o jiu-jitsu. Ou outros caras. Então, essa crítica, muitas vezes, que alguns Greys fazem, cara, eu sou totalmente a favor. Eu não sou contra a competição. Eu acho que você tem que competir. Não, acho não. Eu tenho certeza que a competição vai mudar a tua vida. Principalmente no aspecto emocional da coisa. Se você tá com uma dificuldade, sabe aquele rola, às vezes, que tem medo de fazer na academia? Se você vai numa competição, aquilo já melhora. Você começa a se tornar mais confiante na academia. A tua modulação cerebral, a tua modulação neural frente ao estresse que você passa no campeonato vai melhorar a tua vida 100%. Agora, a forma que você aprende jiu-jitsu não tem que ser a partir das diretrizes de uma confederação. Joia? Porque imagina, inclusive, se você for para uma DCC, muda totalmente. Tempo muda, forma de pontuação muda, tudo muda. E inclusive o seu jiu-jitsu vai mudar. A forma que você vê o jiu-jitsu vai mudar, depende do que você treina. Se você só treina sem pano de no-gi, os eventos maiores, a DCC, né, essas lutas casadas que a gente tem também, esse tipo de coisa vai mudar totalmente a forma que você olha. Você precisa entender regras, mas não deixe elas escravizarem você. O seu treinador precisa entender essa diferença. Apresentar um jiu-jitsu de progresso, porque um jiu-jitsu de progresso ele precisa inevitavelmente ter fundamentos, porque os fundamentos vão dar a base para você progredir com clareza e inteligência entre as posições e exposição, e não evitação. E isso inevitavelmente vai fazer com que você ganhe pontos e finalize. Porque se eu tenho uma noção de progresso, por exemplo, tô em cima, quedei, agora quedei, passei, vou para a finalização, ou vou para uma montada, eu tô pontuando. Agora eu não tô fazendo esse cálculo mental, tomei aqui 100 kg. Ok, vou fazer o quê? Eu tenho que progredir. Como que eu progredo? Saio do 100 kg, ou de repente aqui, se eu conseguir uma finalização, ótimo. É essa a ideia. Você para de pensar em termos, né, de pontos e competição e vai pra porrada. Sacou? Essa é a diferença, é brutal. Além disso, hoje você fica com um jiu-jitsu muito mais inteligente, cara. Porque uma das coisas que vai afetar a tua visão... Vamos lá, a gente sabe que cara que é ansioso, depressivo, cara que tem uma preocupação crônica, ele tem dificuldade de aprendizado, pura e simplesmente porque todo o sistema atencional dele, a memória de trabalho é afetada, é capturada, ok? Então se você fica num desespero, num momento ali, se você se sente extremamente ansioso, nervoso de algum jeito, há uma implicação emocional na hora que você tá jogando, e o jiu-jitsu, da forma que você aprendeu ele, inevitavelmente traz isso, inevitavelmente te coloca em situações que você se sente em extremo perigo, uma hora ou outra você vai cair nessa circunstância, você vai se desesperar, se já não se desespera. Ok? Então você precisa mudar isso. Fundamentos, cara. Fundamentos é a base do negócio, eu sempre falo aqui. Gabriel, onde eu aprendo fundamentos? Vai em canais gringos. Um cara que é muito bom, John Danaher. Ou, se você quiser entender o jiu-jitsu, você consegue. O jiu-jitsu é bom. Que se você começar a olhar lutas, você vai perceber por que um cara é raspado. Faça essas perguntas. Por que um cara é raspado? Por que isso acontece? Por que tal coisa? O que aconteceu naquela luta? Começa a se perguntar, você vai entender o cerne. Porque uma vez que você entende os fundamentos de uma raspagem, provavelmente você vai entender de todas. E fica mais simples. E de uma passagem, de todas. E fica mais simples. Esse é o trabalho mais difícil. O outro trabalho é alguém apresentar isso pra você. Por exemplo, eu tô bolando outros cursos de passagem e tudo mais, mas eu tenho um curso de retenção de guarda. Principalmente você que está iniciando, você precisa saber reter a guarda. Você precisa saber o que vai acontecer quando o cara passa a linha, quando o cara desfaz suas pegadas, quando ele fica solto ou ele começa a transitar, angular, independente da posição que estiver. Quais são os recursos que você tem que fazer? Quais são os pontos que você tem que atacar? De um jeito claro, uma rota, sem técnica em cima de técnica. Você aprendendo o simples, os fundamentos. Simples não significa que é facílimo. O simples é a maior sofisticação que a gente pode chegar. Isso que você tem que buscar. O simples. Você não precisa ficar matutando onde vai pé, onde vai mão e ficar elaborando 3.000 posições por semana que, infelizmente, a maioria das academias dá. Outra coisa é que, à medida que você progride os fundamentos, fica mais simples de você entender o que fazer em qualquer circunstância, por baixo, por cima, em situações de domínio, em situações que você está sendo dominado, em situações que você está jogando por cima, na queda, quedando o cara, fica mais simples. E quando você tem esse conhecimento, você tem o quê? Segurança. Segurança e confiança, você não se desespera.
Uma das coisas, feedbacks maiores que eu tenho do meu curso é, cara, eu estou mais seguro fazendo guarda, eu estou mais confiante fazendo guarda, eu estou mais tranquilo quando cai por baixo, não me desespero. Por quê? Porque eu sei o que dá pra fazer. Isso é top, mano, isso é foda. Por quê? Porque se você tem o conhecimento, não só o conhecimento pode te confundir, mas a clareza, isso te deixa tranquilo, beleza? O jiu-jitsu de hoje confunde e o jiu-jitsu de hoje amedronta. Eu tô falando de jiu-jitsu de hoje, eu não tô colocando uma sentença para todo mundo, mas para a maioria das academias. Então, se você for uma dessas academias, ok, beleza, amigo. Admitiu isso? O que eu vou fazer para melhorar? Faça. Porque daqui a pouco a maioria